Fala, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E bom, hoje nós vamos falar sobre um assunto que é um complemento à aula anterior, que são as portas lógicas, né? As portas lógicas, elas são um tema que muita gente desgosta, tá? Algumas pessoas chamam de tabela verdade ou algo do tipo, então talvez você já tenha ouvido falar desse termo, mas eu não, até por isso eu não vou ficar enrolando muito, tá? E eu decidi trazer essa aula aqui nessa plataforma aqui do Logic, porque acho que fica muito mais visual, muito mais prático na hora de entender como funciona e por que funciona. E também já vai ajudar a gente a entender um pouco mais do porquê que a gente usa e trabalha com o sistema binário, tá? Então, sem mais delongas, vamos para lá. Vamos arrastar aqui. Vamos tirar aqui o zoom. E ok, a primeira coisa que eu quero mostrar aqui, né, inicialmente para vocês, é essa ideia aqui do binário que a gente estava vendo na aula passada, que é do desligado e do ligado, tá? Aqui a gente tem um interruptor, tá? Vocês podem ver isso aqui como um interruptor. E o que eu gostaria de mostrar é justamente isso aqui, tá, gente? É o funcionamento básico, né, dele. Aqui a gente não tem passagem de energia nenhuma, a lâmpada está desligada. Quando a gente liga ele, ele passa a energia e a lâmpada liga, tá? Esse é o funcionamento básico de tudo aqui, esse é o cerne aqui do funcionamento de tudo, então a gente vai trabalhar com essa ideia aqui, tá? Vamos dar aqui uma passada para cá. Então vamos lá. A primeira porta que eu vou apresentar para vocês é a porta lógica do AND, né? Ou a porta lógica do E, né? Em português aí. E bom, o que, que a gente tem aqui como fundamento principal, né? Essa porta, ela nos diz que nós precisamos de uma ou, né, dependendo de quantas opções você vai colocar ali. Enfim, você pode ter mais que duas, mas enfim, você precisa de todas elas ligadas para que a luz se acenda. Se você não tiver todas elas ligadas, então a luz não vai se acender. Por quê? Porque a gente trabalha com o E, né? O E, ele traz a ideia de adição, ou seja, você precisa disso mais daquilo lá. Então você precisa disso e disso aqui ligado, sabe? Talvez fique meio confuso, mas pelo menos eu sempre achei mais fácil de entender, né, dessa forma, né, com o E sendo aquele representando o símbolozinho do mais ali, ou seja, você precisa disso, mais aquilo lá, para ele ligar. E bom, como vocês podem ver aqui, se você estiver com os interruptores desligados, ela não vai acender. Se você tiver somente um deles ligado, ela também não vai acender, tá, gente? Aqui ficou repetido, peraí, deixa eu... Só para mostrar que nem com a parte de baixo, nem com a parte de cima, ele não acende, tá? Ele precisa dos dois ligados para que a lâmpada se acenda. E aqui a gente pode ver também a questão dos binários lá, né, gente? Aqui a gente tem os dois no 00, aqui a gente tem um no 0, um no 1. Aqui a gente tem os dois ligados, né, o 1, e aqui a gente tem o 1 e o 0. Então a gente pode ver um pouco da questão dos binários, das possibilidades ali, né, que existem, sendo trabalhadas ali juntamente com a porta lógica, né? Então, essa primeira porta lógica aqui, ela não tem nada muito complexo, e nem as outras também, tá, gente? Vocês vão ver que é algo bem simples de entender até. Então, vamos para a segunda porta lógica que eu vou apresentar aqui. Ok, essa é a porta lógica do OR. A porta lógica do OR, ela também pode ser entendida como a porta lógica do OU, né? E, bom, ela é meio autoexplicativa justamente por conta desse OU aí, tá, gente? Se você tiver tudo desligado, ela não vai acender, mas se você tiver uma delas ligadas, uma delas, né, ligada, ela vai acender. Ou se você tiver as duas ligadas, ela também vai acender, porque não importa, tá? Você só precisa de uma delas ou das duas, né? É aquela ideia do ou, né? Isso ou aquilo. Então, você fica feliz tanto com um quanto com o outro. E se você ganhar os dois, obviamente você fica mais feliz ainda. Então, não tem nada muito complexo aqui. Ela é o inverso daquela porta do E, né? A porta do E, ela limita a gente para somente quando está tudo ali ligado, para todos os interruptores ativos para a lâmpada ligar. E aqui a gente precisa somente de um deles, qualquer um deles, ou os dois também servem. Então, ela só não vai acender mesmo se tiver tudo desligado. Então, vamos para a última porta lógica dessa primeira etapa aqui. Essa porta lógica, ela é algo meio complicado, tá, gente? A porta lógica do Shor, ela é chamada de porta lógica do ou, né, exclusivo. Por quê?
Porque ela é mais dificilzinha de entender. Ela não quer uma coisa ou outra, né? Apesar do ou ali. Ou melhor dizendo, ela quer somente uma coisa ou outra, tá, gente? Então, assim, como que eu posso explicar isso de um modo que fique mais claro? Olha, eu vou usar um exemplo bem chucro aqui, tá? Um exemplo bem ruinzão, mas é muito bom pra entender esse conceito. Imagine o seguinte, existe um homem que... Esse homem, ele é um homem casado com a sua mulher lá, porém ele tem uma amante, tá? E esse homem quer sair com a sua mulher pra ir no cinema com ela e tal, mas a amante também quer sair pra ir no cinema ver o mesmo filme no mesmo horário, tá? Pois é uma coincidência bem triste, né? Pra esse cara aí. Então, o que acontece? Se ele não sair com nenhuma delas, a lâmpada fica desligada. Ou seja, é, nada acontece. Ou seja, se nada acontece, ele não leva a mulher dele pra sair e ele não vai ficar feliz, porque ele não levou a mulher dele pra sair. Porém, se ele levar as duas, vai dar ruim, né? Vai dar ruim pra ele, obviamente, então ele não vai ficar feliz também. Então, qual que é a situação ideal aqui do ou exclusivo? Né? É que ele leve ou a esposa ou a amante no cinema nesse dia pra ver esse filme aí. Então, se ele levar só uma delas, as coisas dão certo pra ele e ele fica feliz. Porém, é, do contrário, as coisas vão dar errado e, bom, não é o que ele quer, tá? Eu sei que é um exemplo bem ruinzinho, tá? Mas eu acho que com isso fica mais claro e fica mais fixado aí pra vocês, tá? É, gente, enfim, perdão aí pelo exemplo, tá? Mas realmente foi a única coisa que eu pensei, então vamos seguir aqui antes que eu dê um exemplo ainda pior. Ok, gente, ok. É, vamos mostrar isso aqui agora. É, dentro das portas lógicas, tá, gente? A gente também tem algo bem legal, que é a inversão, que é esse note aqui, tá? Eu vou trazer aqui para baixo para vocês verem aqui as portas que existem, né? Esse note ele serve para quê? Lembram que eu disse que nem sempre a gente vai ter algo ligado quando a gente tem a passagem de energia. Por exemplo, algo fica ligado constantemente, mas você liga o interruptor para desativar alguma coisa, por exemplo. É muito difícil de pensar num exemplo e eu tô com receio de pensar num exemplo ruim aqui, então. De modo bem simples é o seguinte: se o interruptor estiver desligado, ele vai ficar funcionando, e se eu ligar o interruptor, ele vai parar de funcionar, tá? Ele basicamente vai inverter o que a gente tem aqui em cima com essa ideia de desligado, desligado, ligado, ligado. Ele basicamente inverte esse resultado aqui, tá, gente? Para esse service note aqui, a gente usa essa porta aqui para fazer esse efeito aqui, tá, gente? Mas bom, de resto, tá? Não vai mudar muito, né? Se vocês pegarem aqui, por exemplo, a porta do E, né? Só que com esse Nzinho aqui no começo, a gente pode chamar ela de NAND. Ela é basicamente a porta do E, só que com essa negação, né? Com esse NOT aí inserido nela também. Então lembra quando eu disse, né, que a gente precisava das duas coisas ligadas para funcionar? Porém agora com o NOT a gente inverte essa coisa toda. Então agora quando a gente tiver os dois ligados, a lâmpada vai desligar e qualquer um dos resultados anteriores, né, que seriam desligados anteriormente, agora vão ser ligados por conta dessa inversão do NOT. Eu sei que é meio confuso, mas imaginem só como a inversão daquilo que a gente tinha anteriormente, tá? Enquanto com o E somente, o END somente, a gente tinha ali a lâmpada ficando acesa somente com os dois ligados, agora a gente tem o inverso, a lâmpada só se desliga com os dois acesos e o restante tem todas as lâmpadas acesas ali. Eu sei que é meio confuso, tá? Inicialmente vai ser bem confuso, mas com o tempo, né, a gente vai pegando o jeito e vai conseguindo entender um pouco melhor. De modo muito similar, a gente tem o OU, né, só que com o NOT aqui inserido nele, então a gente chama ele de NOR. E funciona da mesma coisa, da mesma forma que o AND alterado, né, o AND negado, aqui o OR vai ser negado, ou seja, ele só vai ligar quando as duas estiverem desligadas. Se qualquer uma delas estiverem ligadas, quando eu digo qualquer uma delas, eu me refiro aos interruptores, tá, gente? Se qualquer um dos interruptores estiver ligado ou os dois estiverem ligados, a lâmpada vai ser desligada.
Então, se vocês quiserem até dar uma olhada aqui em cima, vocês podem ver que ó, é justamente o oposto, tá? A gente tem 3 ligados e 1 desligado, e aqui a gente vai ter 3 desligados e 1 ligado. Então, lembrem que o NOT ele só serve para inverter a coisa toda, tá? Se vocês entenderem como é que o AND, o OR aqui funciona, vocês vão entender como é que o NAND e o NOR aqui também funcionam, tá? Só invertam os resultados. E bom, de modo muito similar aqui a gente tem o XNOR, né, que seria a negação do ou exclusivo, tá, gente? E bom, novamente, fica um pouco complicado, né, porque o ou exclusivo por si só é meio complicado, então negar o ou exclusivo também é meio complicado. Então, como é que a gente pode entender a negação do ou exclusivo? Imaginem que o homem ele é casado, porém ele é casado num país que aceita a poligamia. Novamente, o exemplo vai ser ruim, tá, gente? Mas eu prometo que vai ficar compreensível aqui. Ele é casado num país que permite a poligamia e ele tem 2 esposas, tá? Chegou o dia de eles celebrarem o casamento deles, eles se casaram todos no mesmo dia. E aí ele precisa dar um presente, né, para essas esposas aí. Então, assim, o que acontece aqui? Se ele não der presente para nenhuma das esposas, ele vai estar tratando elas da mesma forma. Óbvio, elas vão ficar tristes, mas ele não vai estar favorecendo nenhuma delas e isso vai permitir que eles continuem o casamento, apesar dessa coisa triste. Se ele presentear somente uma delas, a gente vai ter um problema, a gente vai ter uma discussão, né? A lâmpada vai ficar desligada, a gente vai ter um grande problema aí. Porque se ele favorecer qualquer uma delas, bom, a relação vai ficar desequilibrada e as coisas vão sair do controle, tá? Porém, se ele presentear as duas, né, as duas vão ficar felizes e o relacionamento vai continuar feliz e as coisas vão continuar dando certo. Então, de modo resumido, se você for casar, né, e ter uma relação ali com mais de uma pessoa, um trisal ou algo assim, trate as pessoas de modo igual. Enfim, perdão pelo exemplo horrível, tá, gente? Mas, de modo simplificado, o exclusivo negado diz que qualquer um dos estados aqui que estiver ligado. Peraí, deixa eu arrumar aqui, tá? Aqui, pronto. Qualquer um deles que estiver ligado, a gente vai ter a lâmpada desligada. Porém, se os dois estiverem desligados ou os dois estiverem ligados, a gente vai ter a lâmpada acesa. É o oposto, tá, gente, do que a gente tem aqui no exclusivo somente. Ele aceita qualquer um deles ligado, porém nos dois desligados ou nos dois ligados, a lâmpada tá apagada aqui, tá? Bom, entendam dessa forma, tá, gente? Eu peço perdão pelo exemplo horrível, mas eu acredito que com esse exemplo horrível talvez fique mais fixo na cabeça de vocês e fique mais compreensível também, tá? Bom, gente, por hoje é isso, tá? São 6 portas lógicas aqui que eu quis apresentar para vocês. Lembrando que a gente tem aqui a possibilidade de aumentar o número de opções dentro dessas portas lógicas. Então a gente pode ter não 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mas a gente pode ter números infinitos aqui praticamente, né, de conexões, tá, gente? Então isso não vale só para essa, tá? Isso aqui vale para outras portas também. Se a gente quiser, a gente pode colocar esse tipo de coisa aqui. E bom, com isso a gente vai aumentar nossas possibilidades, as nossas escolhas e os nossos resultados também, tá? Mas as portas lógicas sempre vão continuar funcionando dessa forma aqui. Lembrando que o AND, o NOT e o OR exclusivo, né, funcionam daquela forma e o NAND, o NOR e o XNOR aqui vão funcionar da maneira oposta, tá, gente? O NOT ele é a negação do padrão, né, do ligado e desligado, enfim. Existem outras portas aqui, mas eu não vou entrar em detalhes sobre elas, isso é algo mais avançado e não é tão importante pra gente por enquanto. Então, desde que vocês tenham entendido até aqui, vocês vão conseguir aplicar as coisas de uma maneira muito boa, né, uma maneira muito funcional aí dentro da programação, tá? Agradeço a vocês pela presença aí hoje. A gente se vê semana que vem, tá, gente? E, bom, eu espero que com essa aula vocês também tenham conseguido ali com esse exemplo horrível, tá? Entender um pouco mais da maneira que a gente vai trabalhar na programação, né? Com as perguntas e respostas e as condicionais aí que a gente vai estar vendo semana que vem, tá? Enfim, semana que vem a gente brinca um pouco mais com essa ideia toda. E é isso, tá, gente? Muito obrigado aí por
estarem aí comigo até agora. Deixem comentários, feedbacks, perguntas aí nos comentários se quiserem. Deixem um like, também ajuda muito, né, o crescimento do canal. E bom, por hoje é isso, gente. Até a próxima aula, pessoal.